Boa tarde, jovens adoradores. Meu nome é David da Silva Pacheco. Hoje estarei trazendo algo que aconteceu comigo essa semana. Não vou citar nomes e não vou trazer com todos os detalhes, porque é algo particular. Mas aquilo que der para me trazer eu vou estar exponhando e vou tentar fazer que vocês entendam o máximo. Mas eu gostaria primeiro que vocês abrissem lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Aonde diz: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Bem, jovens adoradores, já tem mais ou menos um mês que eu estou orando e jejuando para o próximo Louvor na Terra. E conforme você está orando e jejuando, você se torna sensível para as coisas do próprio espírito, e você consegue observar muita coisa que está acontecendo só ao seu redor. E quando você não consegue ainda perceber, mesmo estando sensível, o Espírito Santo vem e permite que determinadas coisas aconteçam com você, para você ver o nível da realidade das coisas que estão acontecendo à sua volta. Bem, domingo passado, eu estava na igreja e chegou uma pessoa por trás de mim e me deu um abraço. E essa mesma pessoa chegou e começou a conversar comigo. Bem, eu não vou expor o que foi conversado, mas aquilo ali foi o suficiente para o Espírito Santo de Deus começar a falar comigo. E uma das coisas que ele falou foi: quando você dá muita atenção para algumas pessoas, você esquece de olhar para o outro lado, ver que tem pessoas que também precisam da sua ajuda. E quando essa pessoa chegou e me deu um abraço, essa pessoa chegou e falou que estava passando por algumas lutas e que já não sabia mais se aquilo era o chamado dela, entendeu? E aquilo ali me doeu muito, porque eu me senti um inútil, eu me senti que eu não poderia, eu tava conversando com a pessoa sempre, mas eu não estava ajudando da maneira que eu poderia ajudar. E eu fui para casa, e depois do culto eu fui para casa pensando na pessoa, orando a Deus para que viesse reverter a pessoa, que viesse tirar esse pensamento de dúvida, que viesse reforçar o espírito, que eu falei para ela também que adorar a Deus quando tá tudo bem era muito fácil, mas quando adorar a Deus no meio das lutas que era difícil. Eu falei para ela não desistir, eu falei: não desiste. E fui para casa pensando nisso. Quando eu estava indo para casa, eu comecei a observar outras situações que aconteciam ao meu redor com outras pessoas que o Espírito Santo de Deus já tinha me revelado mais ou menos há um mês, sendo que eu não me atentei. Eu achei que era coisa da minha cabeça, mesmo eu sabendo que não era. E quando eu cheguei em casa, que eu fui pensando na pessoa que tinha me abraçado, que a gente tinha conversado, e eu vi o quanto que ela estava precisando de ajuda, e que eu poderia ter ajudado mais, e que eu estava também sofrendo uma sequência de lutas espirituais muito grande, devido a vários outros assuntos, não só ao próximo evangelismo, que vai acontecer lá no Louvor na Terra, mas as diversas outras coisas. E o Espírito Santo de Deus já tinha me revelado que já estava tendo luta para já um determinado grupo de pessoas que está ligado no mesmo Espírito, que está orando pelas mesmas coisas. E quando aquela pessoa chegou e falou que já estava cansada, que estava querendo desistir, aquilo me abateu muito, porque eu me atentei que eu estava dando atenção para algumas outras pessoas, para crescimento, esqueci de outras pessoas que também estavam à minha volta. Então eu cheguei em casa, e antes de eu chegar em casa, eu vi algumas situações que já estavam acontecendo, e o Espírito Santo já tinha me alertado para essa mesma situação há algum tempo atrás. E quando eu cheguei em casa pensando nessa pessoa, o Espírito Santo fez eu parar de pensar nela e fez eu lembrar do que algumas pessoas que estavam ao meu redor falaram para mim. E aquilo me abateu muito. E ele falou assim: tu vai alertar
a essas determinadas pessoas sobre isso que eu tô te falando. Eu tava acordado, ele falando isso comigo na minha mente, eu e ele. Ele falou, tu vai. E eu falei assim, eu não vou. E eu pensando comigo assim, é coisa da minha mente, mesmo sabendo que era o Espírito Santo de Deus que estava falando. Tá bom. Eu orei, li a palavra e fui dormir. Deitei dormindo, Deus me deu um sonho. Onde ele me trouxe novamente aquilo que ele queria que eu falasse. E nesse sonho ele falou assim, as pessoas estão se afastando dos meus princípios e dos meus caminhos. Você vai lá, fala para essas pessoas o que eu quero que você fale. E eu acordei de manhã, acordei de manhã, eu falei, ih, que sonho é esse? Aí eu orei e falei assim, aí pensei comigo, não vou falar nada não, porque é coisa da minha cabeça. Tá bom, quando chegou a tarde, chegou uma pessoa aqui na minha casa, onde essa pessoa, ela é tipo assim, ela é toda ignorante, ela é uma pessoa, posso dizer assim, um burro, entendeu? Porque ela sabe o caminho, vive o caminho, ela sabe a verdade e muitas das vezes ela cai pela ignorância dela, às vezes ela não tá chegando no nível de Deus pela ignorância, pela burrice dela. Aí o que Deus permitiu? Permitiu que essa pessoa, mesmo sem eu perguntar o que tinha acontecido, essa pessoa chegou para mim, David, aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que você deveria falar com determinadas pessoas e eu não vou falar porque eu não tenho, elas não vão me escutar. Aí eu pensei comigo, por que será que elas não vão te escutar? Será que porque você não tem moral nenhuma para falar com nenhuma delas porque você não vive aquilo? Então é muito fácil você corrigir uma pessoa. Difícil é viver aquilo que você próprio está corrigindo. Então você chegar para a pessoa e mandar ela orar e você próprio não orar é difícil. Então viver aquilo que você fala que é o princípio, entendeu, da correção. Eu tô te falando, entendeu? Você tá errado, por mais que eu nunca tenha te passado por isso, mas eu sei que tu tá errado e eu tô te corrigindo por amor. Mas imagine a pessoa chegar para te corrigir tendo toda errada. Por mais que algumas pessoas inteligentes vão pegar aquela correção, entendeu? E vai tirar aquilo que é bom dela e vai guardar, mas ela vai falar, a pessoa tá toda errada, vai vir me corrigir. Não tem moral nenhuma para falar comigo. Então, a pessoa veio falar comigo. E ela falou exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha falado as 2 vezes seguida. Exatamente, sem eu perguntar ela nada. Aí, tá bom. Aí eu fui no outro dia conversar com essas determinadas pessoas. Quando eu cheguei lá, Satanás já tinha criado uma situação com uma coisa de brecha, assim, uma situação, uma brechinha que a gente deu, que eu não cumpri, que eu deveria ter falado com essas pessoas já antes, já um mês antes, eu não falei. Satanás já tinha criado um monte de brecha. E quando eu fui conversar com aquelas pessoas, as pessoas já estavam minadas de pensamentos, de situações, e eu me surpreendi, porque eu falei, caraca, passou uma semana só, uma semana só que eu vi isso, e olha já como tá. E eu fui, comecei a falar, explicar, contei o que tinha acontecido, contei a situação, mostrei os pontos, eu falei, é isso, olha como que tá acontecendo, olha aqui, e comecei a mostrar. Bem, pessoal, graças a Deus foi tudo resolvido, entendeu? Graças a Deus as pessoas entenderam tudo aquilo que eu falei, e o próprio Espírito Santo de Deus também testificou isso no coração delas depois. Bem, o que eu quero dizer com essa meditação, gente, é que, primeiro, o Espírito Santo de Deus já tinha falado comigo antes, e eu não tentei para escutar a voz dele. Eu achei que era coisa da minha cabeça. 2, ele falou comigo, eu estando acordado, ele falou comigo nos sonhos e ele usou uma pessoa burra, entendeu? Para falar comigo. Porque o outro burro aqui, eu, David, estava sendo mais burro por não querer escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Bem, pessoal, hoje eu quero deixar um alerta para vocês. Primeiro, estejam sempre da maneira correta na presença de Deus. Seja qualquer situação, você esteja sempre, procure sempre estar correto nas suas atitudes, no seu falar, em tudo. E outra coisa, eu peço que se o Espírito Santo de Deus falar com vocês, que vocês não endureçam os seus ouvidos
nem nos seus olhos, e nem na sua boca, e nem no seu coração. Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala conosco e nós fica pensando, é minha mente, é minha cabeça. Quando na verdade é Ele que está falando. E quando é algo que realmente é necessário falar, e o Espírito Santo sabe de Deus que se você não falar, determinadas pessoas, ou até você mesmo vai cair no buraco, Ele usa diversas situações para tratar com você. Mas não era necessário Ele te dar várias outras coisas se você simplesmente tivesse a certeza de quem estaria falando contigo. Bem, precisou ele falar comigo, precisou ele me dar um sonho, precisou ele usar um burro para falar comigo para me atender. E não precisaria disso tudo se eu tivesse verdadeiramente ligado naquilo que ele pediu para mim fazer. Ele ordenou, ele me deu uma ordem, vai e fala. Mas eu fiquei achando que era coisa da minha mente, porque eu estava cansado e eu não queria falar. E eu fiquei usando desculpinha. Sendo que pela misericórdia de Deus, pela minha vida, pela vida de outras pessoas, Ele permitiu eu passar por algumas coisas para mim poder chegar lá e falar. Então, foi por isso que eu li lá em Provérbios 5, capítulo 5, versículo 1, versículo 2, que é: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos, e os teus lábios guardem o meu conhecimento. Bem, adoradores, é bem simples o que eu quero passar para vocês hoje. Quando o Espírito Santo de Deus falar contigo para determinadas coisas, não endureça teu coração. Se Ele mandar tu falar alguma coisa, fale. Eu não estou dizendo, pessoal, que é para qualquer coisa que vir na cabeça de vocês falar, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não. Eu estou falando de você ter a sabedoria, de você ter o conhecimento, de entender o que é pensamento e o que é o Espírito Santo de Deus falando com você. A primeira coisa que você para analisar, que quando o Espírito Santo de Deus fala com você, é que ele nunca vai contra a palavra de Deus. Ele nunca vai ir contra a própria palavra dele, a Bíblia. A segunda coisa é, ele nunca vai falar algo para que você magoe alguém, para que você ofenda alguém, para que você humilhe alguém. A segunda coisa. E bem, a terceira, ele sempre vai te dar, se você estiver atento, ele sempre vai te dar uma amostra que é ele mesmo que está falando. Então, gente, eu venho te falar para que vocês não venham deixar o coração de vocês duro, para que vocês não precisem passar pelo que eu passei, porque quando eu vi a situação, eu já vi que por mais um pouco pessoas iriam cair no buraco, ou que situações erradas seriam minadas na cabeça e no coração de determinadas pessoas, porque outras pessoas que, vamos dizer assim, que gostam muito de dar conselhos sábios, mas que essas mesmas pessoas não vivem aquilo que elas falam. Então, eu fiquei bem impressionado quando eu fui falar com algumas pessoas e eu vi a situação que Satanás armou. E eu me surpreendi com aquilo. Eu falei, Senhor, aí ele falou comigo, se você tivesse atendido aquilo que eu falei para tu antes, não teria acontecido. Então, jovens adoradores, é uma pequena experiência, eu sei que eu não dei mais detalhes, mas se vocês conseguiram entender que põe a vida de vocês certinho no lugar. Quando o Espírito Santo fala com vocês e vocês falam, pô, será que é o Espírito Santo de Deus? Será que é a minha mente? Não faça igual eu, não espere o tempo falar, não. Espírito Santo de Deus, se é você que está falando comigo, eu quero que, por mais que eu não esteja escutando, eu quero que você me dê um sinal e ele vai te dar. Agora, não feche os olhos falando assim, minha mente, minha mente, minha mente. Não, pessoal. Realmente, confia em Deus e ele vai te conduzir. Bem, jovens adoradores, para quem quiser continuar lendo, eu deixo aí para vocês Provérbios 5 e tem também Provérbios 9 e 10, que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência. Então, jovens adoradores, é isso que eu queria estar passando para vocês hoje. Não endureça o coração de vocês, não feche os olhos, não feche os ouvidos e nem a sua boca. Se o Espírito Santo de Deus está mandando falar, fala. Mas olha, cuidado, entendeu? Que até a nossa correção tem que ser com carinho.
Cuidado com o que você vai falar. Mostre para a pessoa que você não está ali só porque o Espírito Santo de Deus mandou. Não. Mas mostre para a pessoa que você ama ela e que o que você está passando não é para que você venha se crescer, que você venha falar eu sou bonzão, sou gostosão. Não, não isso. Mas que você venha mostrar para a pessoa que além do Espírito Santo de Deus amar todos nós, você também ama. Entendeu? Que você fala assim, eu não quero o teu mal. Então, até na correção de vocês, pessoal, tenham sabedoria para falar, tenha base para mostrar para a pessoa, ó, é isso, é isso, é isso. Porque não adianta nada você vir querer corrigir uma pessoa você estando com a vida toda errada. Não adianta nada você querer falar com a pessoa aquilo que você não vive. Então, jovens adoradores, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse pouco que eu tenha falado consiga mostrar para vocês o quanto o Espírito Santo de Deus tenha falado com vocês e a diferença entre vocês terem a sabedoria para saber o que é o Espírito Santo e o que é a mente de vocês falando. Então, eu espero que Deus possa falar mais e mais com vocês. Amém, jovens adoradores.